Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O CEO desempenha um papel estratégico ao estabelecer a visão e o direcionamento da empresa. E sua relação com os advogados é fundamental para garantir que as decisões corporativas sejam tomadas com segurança jurídica e alinhadas às normas regulatórias. Mais do que gestores de riscos, os advogados atuam como parceiro de confiança, oferecendo ao CEO análises preventivas, alternativas viáveis e suporte em negociações complexas. Essa interação vai além da resolução de litígios, envolve também a construção de políticas de governança, compliance, inovação e sustentabilidade, permitindo que o CEO tenha clareza para tomar decisões que equilibrem crescimento, reputação e responsabilidade corporativa. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Medina, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Antônio Sanches, executivo sênior com mais de 40 anos de trajetória, destacado em empresas nacionais e multinacionais, tendo ocupado posições estratégicas como CEO, COO e CIO. Sua experiência abrange também atuação em renomadas consultorias internacionais de gestão e conselhos de administração. Antônio, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Gabriel, eu que agradeço pelo convite e vamos lá, espero que eu possa contribuir aí com o público. Com certeza, Antônio. Antônio, primeiro eu queria deixar um abração aqui para o Eduardo Vilela, da IV Publicações, que fez aí essa ponte, e ele é um amigo muito querido aí, tem feito um trabalho muito importante aí nas publicações. E, Antônio, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você foi ocupar os altos cargos. Bom, vamos lá, desde o início. Eu sou engenheiro, comecei minha carreira na indústria, trabalhando na indústria de pneus e cabos elétricos. Depois de uns 5 anos, fui trabalhar em consultoria de gestão, estratégia, organização. Fiquei uns 10 anos trabalhando em 2 empresas, internacionais de consultoria. E aí é um aprendizado enorme, que você faz projetos de vários tipos de empresa, negócio, tamanho, porte. Foi um aprendizado muito bacana. Então, depois de 10 anos como consultor, eu fiquei num dos projetos, que eu fiz um trabalho, fui convidado e fiquei lá como executivo, como diretor de operações. Isso foi no Boticário. Puta, que legal. Fiquei 7 anos, foi uma transformação bastante grande no negócio, na empresa. E aí fui trabalhar numa empresa de TI, América Latina, do México para baixo. Fiquei lá um tempo, depois fui trabalhar numa empresa de embalagens de vidro. Diferente, né? Então, eu já comento um pouquinho aí, deixa eu falar um pouquinho das indústrias diferentes, porque eu estava em pneu e cabos, fui para consultoria, que aí é uma diversidade enorme de negócios, aí fui para trabalhar em cosmético, TI, saí dessa empresa, fui trabalhar com vidros, embalagem de vidro para a indústria farmacêutica e cosmética, fiquei lá uns 4 anos, depois fui trabalhar numa empresa de embalagens para segmento de franquia, que produz basicamente sacolas e outros caixas e produtos para vitrines, para várias franquias, como Boticário, Natura, Copenhague, roupas e várias coisas que estão basicamente em shopping center. Saí de lá, fui trabalhar numa empresa de energia, uma distribuidora de energia, em Pernambuco, fiquei também uns 4 anos, um pouquinho mais. E saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa de mobilidade, uma ferrovia, no Rio de Janeiro, ligada ao grupo Mitsui. Aí, depois dessa trajetória toda, que deu aí uns 40 anos, eu resolvi que eu queria voltar a ser consultor, conselheiro. Eu também, em paralelo à minha carreira, lecionei durante 25 anos, em cursos de MBA, pós-graduação, educação executiva, e é um pouco do que eu estou fazendo hoje, voltando aí às origens. Aí aproveito essa experiência toda que eu tive na prática para juntar com a parte conceitual e poder ajudar empresas, pessoas e assim por diante. Foi um pouco dessa questão toda que eu acabei registrando no livro que eu lancei em agosto, agora de 2025. Sim. E como foi escrever esse livro aí, Antônio? Porque não é fácil, Falam que você tem que ter um filho, plantar uma árvore e ter um livro, Não, essa parte toda... Você sabe que há muitos anos atrás, eu fui coautor de um livro, na época da consultoria,
Mas era uma questão mais técnica, né? A gente lançou um livro. Depois, há uns 10 anos atrás, também coautor de um capítulo de um outro livro lá com o pessoal da Unicamp. Mas esse eu escrevi eu só, né? Como o autor, o único autor. Assim, é uma experiência muito bacana. Só que 2 anos escrevendo, toda semana, revisão, mas aí você tem que fazer uma pesquisa, porque a gente acha que tem tudo na cabeça, mas começa a lembrar, escapa alguma coisa. Fui revirar meu baú aqui, tanto no computador como coisas físicas, né, materiais e tal. Mas foi uma experiência muito boa. Deu para ver quanta coisa que eu tinha passado e feito, né, quantas experiências, e várias eu ilustrei, coloquei no livro como exemplo para as pessoas entenderem. Eu gostei bastante da experiência. Quem sabe mais adiante sai um outro aí do forno, né? Bem, pode contar comigo que eu vou estar no lançamento ali para acompanhar mais uma obra sua, viu, Antônio? E, Antônio, ao longo dessa sua trajetória, você deve ter lidado com muito advogado, hein? Muito, muito. E sabe que, é assim, eu já lidei bastante com advogado dentro da empresa, né, no mundo corporativo, a área jurídica, principalmente, e também com os escritórios, né, que prestam serviços. E dependendo da empresa que eu passei, tinha uma complexidade maior ou menor. Mas eu vejo que, em alguns casos, aonde eu trabalhei com os advogados e a gente foi desenvolver esse lado mais voltado ao negócio, a coisa funcionou muito bem, né? Então, eu acho que os advogados têm uma formação, uma experiência que contribui muito para o negócio. Só que eu acho que a maioria ou não percebe isso, ou o próprio negócio não dá espaço. Tem alguma coisa aí que interrompe esse elo, vamos dizer assim, de ligação, e as coisas não fluem bem, né? Não são fluídas. Mas eu posso depois ilustrar com alguns exemplos aí, citar alguns casos. Fica à vontade. Que é uma coisa, assim, tem um papel estratégico. É como várias áreas na empresa, né? A gente está falando de advogado, da questão do jurídico e tal, mas tem algumas áreas também que não são diretamente ligadas ao negócio, mas elas têm um papel importante. Então, se você atua muito nessa linguagem técnica e só fica mergulhado ali na questão técnica daquele tema, seja legal, ou seja ligado à manutenção ou tecnologia de informação, o negócio não tira todo o proveito disso, né? E você também. Então, essa é a questão. E outra, tem advogados, eu tenho colegas, tenho conhecidos, inclusive um deles fez o depoimento aí no livro, né? Que são advogados e são presidente de empresa. O Grupo Boticário, o CEO do Boticário hoje é o Fernando Modé, e na época que eu atuava lá, isso já tem mais de 23, 25 anos, ele foi contratado como advogado, fez parte da equipe, depois com o tempo virou gerente jurídico, foi indo, virou CFO, vice-presidente e hoje é o CEO da empresa, né? Então, fala a linguagem do negócio, quer dizer, tem uma trilha aí para qualquer advogado seguir no mundo corporativo, e eu imagino o seguinte, pela experiência que eu tenho com bons advogados, além da formação e da experiência, o pessoal tem uma habilidade em falar e colocar as coisas, né? Negociar, muito boa. Eu acho que é mais tirar proveito disso. Você sabe, Antônio, que engraçado, eu estava numa aula nesse final de semana, né? O professor falou, não, você tem que negociar primeiro e depois chamar o advogado. Eu falei, não, professor, espera lá, né? Eu falei, você tem que negociar com o advogado, mas o advogado tem que ter feito curso de negociação, tem que entender do negócio, mas não está ali só para empacar o negócio, ele está para ajudar de fato, se for alguém preparado para isso, né? E eu queria saber, Antônio, como que você enxerga o papel do advogado na construção da estratégia da empresa? Ele está ali para atrapalhar ou está ali para fazer algo realmente que pode fazer a diferença? Olha, eu acho que ele está ali para fazer a diferença, só que a empresa tem que enxergá-lo dessa forma e ele também tem que se enxergar assim, porque às vezes o advogado, ele imagina que o trabalho dele é aquele trabalho de focar na lei, na legislação, de fazer análise técnica do contrato, das questões críticas, olha, isso pode, isso não pode. Não é esse o trabalho, eu não vejo assim, né? Agora, se você tem o advogado olhando para a estratégia, olhando para frente, avaliando as questões que podem impactar o negócio, né? Então, assim, vamos falar de um contrato qualquer. Como que esse contrato pode impactar o fluxo de caixa da empresa? Né? Então, às vezes, você está olhando é claro, é importante, tem que olhar as questões todas, né? Mas a maioria das empresas fazem isso.
olha, agora tem que ver o advogado, está lá no jurídico para eles avaliarem o contrato. Tem muita empresa, eu estou trabalhando agora muito com consultoria, né? Uhum. Tem muita empresa que tem aquele portal de compras que você se cadastra, manda a proposta, e eu vejo que, assim, o portal, o pessoal coloca para você ter uma governança, você poder reduzir custo, você não deixar nada escapar. Só que em muitas empresas você perde a eficiência. Por quê? Porque está tudo fragmentado. E ele deveria ter um papel ao contrário. Então, eu sei que a coisa anda no portal e vai cair na mão do jurídico, que tem lá um prazo de X dias úteis para analisar o contrato. Assim, esse não é o trabalho do advogado que eu vejo. Numa das empresas que eu fiz o trabalho, e foi numa concessão aí de energia elétrica, ela tinha um jurídico lá tradicional, então você tem inúmeros processos, né, porque era B2C, você trabalha com o consumidor final, então tinha contencioso, tinha tudo, civil, crime, tinha tudo, né? E os advogados, o corpo jurídico, com os parceiros, né, escritórios, ficavam analisando e buscando negociar esses processos todos. Só que, para mim, isso aí, o que é? Uma autópsia. Já aconteceu. O advogado, ele vai focar naquilo que ele aprendeu na escola, né? Agora, qual seria o trabalho dele? E a gente fez isso na empresa. Fez todo o mapeamento, né? Qual a origem desses processos dentro da empresa? Olha, isso aqui tem assédio, aqui não é cumprida a regra X, Y, Z, tem problema de gestão. Então, o problema não é do jurídico, o problema é da área, é do gestor. Então, foi feito todo um trabalho para se fazer com que a empresa entendesse isso, né? E o orçamento que estava no jurídico foi para as áreas. Por quê? Cada um tem que pagar a conta. Senão fica assim, quem está gastando dinheiro é o jurídico, né, que está pagando lá as indenizações. Não, é quem gerou o negócio, o problema. Cara, que genial. Então, tem esse tipo de coisa, e se você fizer esse trabalho, o advogado ele vai estar olhando essa questão do fluxo de quanto impacta no fluxo de caixa, quanto dinheiro você jogou fora e podia ser investido ou reinvestido na empresa, né? A conscientização de toda a gestão sobre questões éticas, legais, governança e tudo mais, que às vezes não se sabe. Por quê? Porque depois que aconteceu, está lá numa caixa preta, jurídico cuidando, e o pessoal só quer saber aí, resolveu, não resolveu, ganhou o processo, não ganhou, mas ninguém olha o que aconteceu até chegar lá. Então, a gente fez um trabalho lá, dessa forma. Em outras empresas também, eu sempre fiz nessa linha. E como era uma concessão, o meu trabalho como CEO era muito institucional também, né? Então, relacionamento com o governo do estado, secretários, prefeituras, prefeitos e deputados, senador e tal. A empresa não tinha uma área de relacionamento institucional. E o cara, que era advogado, era do jurídico, era um cara muito bom, é aquilo que eu falei, né? Sabe falar bem e tal, só que não na linguagem, eu chamo de juridiquês, né? Que são os mas termos, é isso mesmo. que são os termos técnicos. Como traduz uma lei para alguém que é leigo? Ou como que traduz uma ação que foi tomada lá? Então, tem que traduzir na linguagem daquele seu público. Bom, essa pessoa muito boa, né? Começou a fazer esse trabalho comigo institucional, a coisa foi andando, a gente criou uma área dentro dessa empresa, uma área institucional, onde a gente olhava o seguinte: legislação, contrato de concessão, leis que todo dia tem lei nova, né? Leis que entram, como que aquilo afeta o negócio e qual o trabalho institucional que tem que ser feito. Ou seja, vamos mostrar para o governo ou para a prefeitura que aquilo vai prejudicar a empresa e a gente vai acabar gerando menos empregos ou vai acabar dificultando a prestação do serviço para a sociedade e tudo mais. É um trabalho longo, demorado, mas surte um efeito muito bom. Tanto é que essa empresa pertence a um grupo que tem quase 50 empresas e hoje o grupo tem uma diretoria, né, de relações institucionais e esse cara que trabalhava comigo, que era gerente, virou o diretor do grupo, tocando esse trabalho. E é um advogado, né, que ele conhece do negócio, conhece das questões de gestão muito bem.
E ele conhece, é claro, de legislação e da linguagem dos diferentes públicos. Como falar sobre o mesmo assunto para um público mais da operação da empresa, com o público externo, com o acionista. Eu acho que isso também é um desenvolvimento muito bom para a pessoa, né? Antônio, você sabe o que é gozado? Porque eu estava esperando essa conversa, assim, eu falei, cara, vai ser um papo legal. Mas você está me trazendo tanto insight que, assim, minha cabeça está explodindo aqui, porque tá vendo tanta coisa legal, assim, que você está trazendo, e eu acho que quem estiver ouvindo isso vai poder, vai ter uma visão diferente do próprio trabalho. Porque a gente não aprende isso na faculdade de Direito, né, Antônio? A gente tem ali, vem o problema, a gente aprende a mitigar o risco. O cara não está ali pensando, de onde que veio a origem desse problema? Não, vai falar, não, qual que é a ação que eu vou usar para que a empresa se ferre menos? E não está trazendo solução de negócio, está tentando apagar o fogo. E aí é lógico que o jurídico que olha dessa maneira errada, não errada, né, mas como foi treinado para fazer, que não é talvez a melhor maneira, vai ser visto como um custo, porque não está trazendo a visão de negócio, que é isso que você está trazendo, que eu acho que é o diferencial dos advogados que se preocupam realmente com o negócio do cliente. Então eu estou achando maravilhoso, cara, maravilhoso mesmo. Legal. Assim, tá? Tanto é que a gente criou vários indicadores, né? Uhum. Então tinha um indicador que era reduzir o volume e o valor dos processos. Tinha lá milhares de processos. Como é que eu reduzo isso? Negocia e tem todo um caminho lá. Só que além de reduzir aquilo que está para sair, tinha que reduzir a entrada. Só que a entrada justamente é aquela coisa de entender o negócio. Não adianta eu reduzir a entrada na marra. O que está causando, o que está levando a ter um processo? Né? Por que as pessoas estão entrando com ação? É gestão, é falta de observar, é falta de governança, são várias causas. Aí o advogado ajudava a mapear, os treinamentos que a gente fazia com a liderança, os advogados é que ajudavam a fazer, né? E essa coisa de traduzir a linguagem era muito importante, tá? Então, eu acho que tem um caminho muito bom e dá resultado, né? Aí os advogados também, eles começam a participar de eventos de gestão que muitas às vezes acham um saco. Pô, isso aí é da área tal, né? Mas quando eles aprendem técnicas de melhorar a eficiência, tem um conceito que eu aprendi há muitos anos, e eu uso em qualquer empresa, qualquer área, né? A origem dele é do Lean Manufacturing, ou seja, aquela coisa do sistema Toyota. Você fala, pô, mas isso é para empresa de carro? Não. Eu já apliquei em hospitais, né? E você aplica em qualquer processo, nos processos ligados à área jurídica também. Como ganhar eficiência. Não, eu li o livro deles, que ele tem vários, né? Mas o Toyota eu acho que era de gestão de serviço, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É um livro grandão da Bookman. E eles falam que é interessante, porque através dos processos você consegue identificar onde estão os principais erros, as principais dores. Exato. E quando você acha esses erros, eles falam que são quase como diamantes, porque você tem que estar ali, tem que lapidar, que é o que você estava mostrando através desse processo de você entender a origem do problema, né? Olha, que bom que tem esse problema aqui que a gente identificou, que a gente vai conseguir identificar e melhorar os processos internos para que isso não aconteça de novo. Isso. Cara, é muito legal, velho. Assim, e eu queria saber, Antônio, até que ponto que... Você já falou um pouco disso, mas se puder aprofundar, até que ponto que o jurídico deve participar das decisões estratégicas e comerciais? Ou ele tem que estar fora, depois começa a negociação, depois eu chamo o jurídico? Ele tem que estar junto? O que você acha? Não, ele tem que estar junto, porque, é claro, você tem áreas, você tem pessoas, equipes, não é todo mundo o tempo inteiro junto, mas imagina que você tem lá uma reunião importante que ocorre semanalmente ou quinzenalmente na empresa, que seja da diretoria, uma reunião de alto nível, e o pessoal do jurídico não participa. Então, a pessoa que é o head lá, o diretor ou o gerente, tem que participar. Por quê? Ela tem que ter o feeling do negócio. Sabe, aquela temperatura? Porque senão ela nunca vai desenvolver esse feeling. Ela vai sempre chegar no final e falar, olha, estamos com um rolo aqui, como é que eu saio dessa? Né? Como é que eu faço para não pagar a multa? Como é que eu faço porque o contrato expirou? Sabe, essas coisas? Isso não é o trabalho do jurídico. Né? Então, é um trabalho muito pequeno, muito simples, eu acho. Então, qual é o trabalho? É participar das reuniões, da discussão do negócio, e o advogado ou os advogados, o pessoal tem que entender como é que funciona o processo de venda. Como é que eu vendo meu produto, meu serviço? Por quê? O próprio olhar do advogado, eu estou falando advogado, mas é a área toda, Sim. né? O olhar dele sobre um processo comercial, uma mudança que vem a ocorrer, pode mostrar que ali tem um risco, antes de acontecer, né? Então, tem empresa que sai fazendo porque vai vender mais, é bom tal,
só que tem uma série de riscos e ninguém olhou. Por quê? Porque o contrato não fala, então a gente tem que cruzar essas coisas, né? Uma outra coisa que eu acho importante, os advogados dentro das empresas mais tradicionais, é aquela coisa, né? Não, isso não pode, a chance é essa, é tudo não. Eu acho que o papel do advogado é mostrar para os executivos, né? E ele também é um executivo, o nível de risco que existe aqui naquela ação, naquele movimento. É claro, não estou falando de coisas que não são legais, mas tem coisas que são legais e tem risco. Então, ele pode mostrar, falar, olha, aqui tem um risco de ocorrer, porque depois a decisão é conjunta ou do executivo principal, porque não existe nada sem risco, né? Então, agora, se você for muito radical, você não faz nada. Então, assim, deixar bem claro, tudo tem que seguir a legislação, mas tem coisas que é um exagero na prevenção de riscos, que você coloca tanta barreira que a coisa não funciona, né, para o negócio. Então, como olhar isso? Outro aspecto importante que eu vejo é a questão cultural. Tem empresa, e o Brasil já tem um tamanho, né? O Brasil tem um tamanho e tantos estados, a cultura é diferente. Imagine com outros países. Se os advogados conhecem as leis, as regras, os costumes, né? E se a empresa atua internacionalmente, não é só uma questão contratual. Porque tem lugares que o contrato praticamente existe, mas ninguém respeita. Tem países aí que é como se não valesse. E você faz o quê, né? Então, assim, sabendo das questões culturais, você consegue ajudar a empresa, mostrar os caminhos, como é que funciona, para não ter surpresa depois, né? Então, é fundamental a participação em vários momentos dos advogados no dia a dia da empresa. E quando eu falo dia a dia, não é no operacional só, também é lá, mas é na estratégia, né? Nas mudanças que são projetadas aí para o futuro, nas áreas para ver como é que se vende o produto, como é que recebe, como é que faz operação, manutenção, coisas do tipo. É muito importante isso. Cara, Paulo, sensacional, cara. E assim, e você tinha falado um pouco da importância de você usar a linguagem do negócio, não usar o juridiquês, né? E eu queria saber se, por exemplo, um advogado, você vai conversar com ele, se ele não fala a linguagem dele, você não vai achar que que ele domina menos do assunto? Não, é assim, ó, quando eu falo do juridiquês, Uhum. por exemplo, eu sou engenheiro elétrico. Se alguém me perguntar como é que tá o Brasil hoje com a energia eólica, solar e não sei o quê, se eu for explicar tecnicamente, a pessoa não for um técnico, metade não vai entender. É a mesma coisa quando você vai no médico. Às vezes você pega o exame, tem um laudo, você leu, você acha que é uma coisa, mas você não tem certeza. Aí o médico vai te explicar, tem termos ali que... Então, o que é o juridiquês? Que eu entendo, né? É quando a pessoa tem o foco exclusivo na lei, ela interpreta normas, contratos, com uma precisão técnica importante, mas eu preciso traduzir aquela linguagem para quem não é da área. Olha, aqui a sentença está dizendo isso, isso, isso. Só que muita gente que inclusive executivo, quando o advogado fala, às vezes fica com vergonha de perguntar, porque dá a impressão, pô, mas o cara não sabe aquilo? Não sabe mesmo. Tem quantas coisas que, mesmo eu como presidente, eu conversava com os advogados e falava, cara, mas e aí? Traduz isso para mim. Porque tem coisa que eu sei e tem coisa que não. Então, é assim, o que acontece quando você usa muito o juridiquês, né? Você tem uma comunicação complexa, né? Os termos são difíceis para as pessoas entenderem. Aí a visão, eu acho que ela fica mais limitada porque ela está focada nos riscos legais. Aí ela pode ignorar, né? Ou porque não está enxergando, os impactos financeiros, operacionais e vários impactos, tá? E assim, quando isso ocorre, a própria empresa, os executivos, né, ficam com uma aversão, né? Porque fala, cara, isso é coisa de advogado, não dá para entender, vamos traduzir. Então fica uma distância, as pessoas não se aproximam. Né? Chegou um contrato, manda lá. Então é uma questão que distancia. Mas isso não é só com o advogado, na questão do juridiquês. Se você pegar alguém da manutenção de determinada área, é a mesma coisa.
Alguém de TI que te fala em bits e bytes é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que traduzir sempre para aquele público, né, o financeiro, né? Como que você traduz as questões de fluxo de caixa, de resultado, de EBITDA, tá? Dentro da empresa, para um público que está mais ligado à operação, que é importante entender. Então, assim, sempre a linguagem técnica, se ela não for explicada, comunicada bem, ela acaba atrapalhando. Por outro lado, quando você tem o advogado que não fala só o juridiquês, ele fala quando precisa, é claro, com os colegas dele, né? Imagina que está lá com o escritório de advocacia que presta serviço. A linguagem é ali, advogado com advogado. Então, ele precisa transitar bem nisso. Mas quando o advogado tem aquela visão de negócio, ele tem um foco multidisciplinar. O que eu quero dizer? Ele entende de contabilidade, ele sabe o que é o fluxo de caixa, ele sabe o que é o EBITDA, ele entende de operações. Aí ele está olhando um contrato, está olhando o que está sendo feito, ele fala, cara, isso aqui não, ele pode questionar. Isso aqui pode dar um impacto no nosso fluxo de caixa, entendeu? E quanto mais gente de áreas diferentes estiverem olhando um problema, sabe aquela coisa da diversidade no conhecimento, na experiência, isso contribui para o negócio. A comunicação para aquele cara que tem a visão de negócio, ela é sempre mais clara, objetiva. Imagine um advogado falando sobre um tema, um contrato com a turma do financeiro. Ele sabe o jargão do financeiro, ele vai usar. Com a turma do comercial, ele também sabe como falar. E por aí vai. Fora a questão da visão estratégica, né? Eu acho que ele consegue olhar riscos e oportunidades do negócio, e não daquele contrato, daquela cláusula que está falando ali, só. Não é isso, né? E eu vejo que esse cara, e olha, aí eu posso dizer que eu convivi com alguns advogados assim, em empresas diferentes, ele tem uma visão mais proativa, antecipa problemas, e todos eles que eu trabalhei, o pessoal vibrou e gosta de ter essa experiência e essa oportunidade. Porque ele sai um pouco do mundo técnico e está no mundo de negócio que é mais abrangente. Então, eu não vejo um que foi para esse mundo e falou, cara, não gostei, eu quero voltar a ficar lendo o contrato lá. Cara, eu não conheço nenhum, Gabriel. Antônio, é engraçado, isso sabe o que eu lembrei? Eu sempre falo isso, né? O juridiquês você fala com quem fala juridiquês, o resto você fala a linguagem que a pessoa fala, é isso, não tem muito segredo, você tem que adaptar. Porque antigamente, se a gente for pegar um tempo atrás, até fazia sentido o cara tentar jogar o juridiquês, porque mostrava ali, quer dizer, para mim ainda não fazia sentido, mas, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, aquelas missas que antes tinham em latim, era a missa inteira em latim, traz um negócio, nossa, meu Deus, o padre fala latim, é um negócio quase, sei lá, é sublime. E aí você viu o advogado lá falando daquele jeito pomposo, falou que esse cara vai ganhar ação. E naquela época fazia sentido. Mas, pô, a gente evoluiu. Hoje a gente tem que pensar na linguagem do cliente. E quando você traz isso é muito interessante. Você sabe que meu avô, ele era advogado lá por 1950 e pouco. E naquela época ele já adaptava a língua para quem estava conversando com ele. Se era o camponês, ele ia conversar com o camponês, o fazendeiro ia falar do jeito do fazendeiro, com o juiz ia falar do jeito do juiz. Ele sempre via isso. Eu acho que isso que você traz é muito importante, Antônio, porque o papel do advogado tem que ser de proteger, dar segurança para o negócio, ou mostrar os riscos dele, e, de novo, né, não pegando dessa parte que fazendo tudo legalmente. Então, você tem que trazer essa segurança, mostrar, olha, tem esse risco, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, ou existe essa possibilidade. E acho que o jeito que você traz isso é muito legal. E, Antônio, eu queria saber, com toda essa tecnologia aí sempre vindo aí, principalmente a inteligência artificial, você acredita que o papel do advogado vai mudar, vai continuar o mesmo? Você vai continuar as empresas vão continuar com o mesmo corpo de advogado ou vai reduzir? Olha, o pessoal, com relação à digitalização, inteligência artificial, a preocupação de todo mundo é essa coisa de reduzir o emprego, né? Isso em todos os níveis, todos os setores. É claro que algumas frentes aí vai ter redução, né? Porque a gente vê que hoje tem equipamentos, tirando a questão da digitalização atual, mas se a gente olhar, tem coisas hoje que fazem um trabalho que antigamente era feito pelas pessoas. Até se a gente pensar na nossa casa, não tem aquele aspirador ali, aquele redondo que você liga, ele varre o chão lá, limpa, não precisa mais ninguém varrer. E é um equipamento, né, inteligente, que vai, dá volta e bate, volta e tal. Então tem uma série de coisas que a gente nem percebe. Se você olhar nas estradas, né,
tem lá a cabine de pedágio, aí tem lá o sem parar, Connect Car, vários, e agora está entrando o Free Flow, que tem muitos países já tem, não vai precisar de cabine de pedágio, então vai reduzir o emprego para essa turma. Quando a gente fala de IA para a parte legal, jurídica, muita gente já está usando, né? Inclusive os tribunais e tudo mais, tem várias aplicações. Eu acho assim, não é que vai eliminar, vai mudar o papel para qualquer profissional, e a gente falando de advogado, vai mudar o papel do advogado. Então, aquele cara que está acostumado a ler contrato, que pesquisa, compara, vê a jurisprudência não sei aonde. Gabriel, isso aí até já acabou, né? O pessoal já tem tudo isso feito de forma automatizada, um agente inteligente faz. Agora, vai chegar para a sua mão como advogado alguma coisa bem mais estruturada, que fez várias pesquisas, que mostra várias referências que você demoraria um tempão para fazer. Só que a leitura, a interpretação, o bom senso, a máquina não tem, não faz, e não é porque não está preparada ainda, não faz, não tem como, né? Então, aquele jogo de cintura daquela defesa que é feito, né, no tribunal ali, eu participei de CPI no Rio de Janeiro, era ligado à empresa que eu atuava, acabei indo eu só em 11 sessões, não deixei nenhum diretor e tal, e eu fui treinado por pessoal de media training e advogados, né, para ver como é que eu tinha que me portar lá junto com a Assembleia Legislativa, como é que eu falo, o que eu não falo, a linguagem. Cara, achei uma experiência excelente, muito boa. Tive que estudar bastante, né? Era o meu dia a dia lá. Mas, assim, esse tipo de coisa não tem como uma máquina fazer, um sistema. Então, o papel do advogado, como de qualquer outro profissional, vai mudar. O cara que souber mexer com a inteligência artificial e tirar proveito dela, ele vai estar na frente, né? Por quê? Porque ele não tem medo da fé, ele não está preocupado, vou perder emprego, não sei usar, isso aqui não consigo. Não. Se ele se atualizar, se ele fizer curso, se ele aprender a usar um sisteminha, instalar no app dele, no computador, e vai, ele vai vendo que cada vez mais tem opções de usar inteligência artificial ou digitalização no negócio dele, e ele vai ficar um cara que é craque nisso. Então, é um aliado, né? Não é alguma coisa que vai remar contra. Agora, se você parar no tempo e não fizer nada, é claro que a sua forma de trabalho hoje, como advogado, que lê contrato, que passa lá o marca-texto, que anota, depois digita, isso já não tem mais, né? Eu estou exagerando no exemplo aqui, mas não, isso aí... Mas não tá. Você sabe, Antônio, que eu trabalhei no escritório. É uma história que eu tenho muito carinho. E aí eu lembro que o advogado mais velho, dono da banca lá, todos os advogados com computador, ele chegava naquela sala grande dele, e era um senhorzinho, já não estava quase advogando, mas ele tinha um pequeno caso ou outro que ele tocava. Ele chegava, não tinha um computador, ele estava lá lendo o jornal na frente do negócio, acompanhando as coisas. É como se voltasse no tempo ali, você, sabe, eu sempre tinha essa sensação quando eu estava na sala dele. E eu vejo, ainda ele sobreviveu ali, né? Foi até, infelizmente, o falecimento dele. Mas hoje não vai rolar, a não sei que ele seja ali como só existindo, mas não vai conseguir advogar. Então, isso que você traz, Antônio, é tão bom, que tá me dando tantas recordações boas, e assim, eu tô aprendendo tanto com você, assim, cara, assim, tá sendo uma aula muito gostosa aqui, viu, Antônio? Muito bom. E essa coisa da IA, Gabriel, é assim, se a gente olhar, mesmo algumas atividades públicas que têm a ver com o mundo ligado à legislação, ao serviço público, se a gente pegar o GovBR, olha como essa plataforma facilita a vida de todo mundo, né? Então, você pode fazer uma assinatura digital, você pode buscar os documentos, você pode... Então, para o advogado, é assim, como é que ele navega nesse mundo com tudo isso, com outras coisas que vêm pela frente, né? Nesse sentido... Então, o cara que tiver à frente, abraçar a chegada da digitalização e algumas das ferramentas aí, vai se dar muito bem, né? E agora, quem acha que aquilo é coisa... Não, isso é coisa da molecada nova aí, isso aí não pega, o que importa é a formação na escola ABC, ou o nome que eu tenho. Olha, isso tem um peso, mas as coisas vão mudando. Sempre vai ter um peso importante.
mas a tecnologia vai passar por cima de quem ficar olhando, né? Agora, essa coisa de emprego e tal, tem muitas coisas que mudam e a gente nem imagina. Então, tem alguns empregos que deixam de existir, ou a forma de se fazer deixa de existir, e aparecem outros. Por exemplo, quando a gente está falando, vamos pegar a questão digital, a digitalização, o mundo digital e tudo mais. Quanta coisa nova que ainda não tem regulamentação, que não se sabe como que vai ser feito. O cara que entrar à frente disso e começar a estudar, a pesquisar, ele vai ajudar a sociedade e vai contribuir para criar as regras, né? Que são as leis, que não tem coisa que não existe ainda. Tanto é que está sendo mais por espasmo, né? Acontece um problema, aí o Congresso vota correndo, tenta colocar alguma coisa ali. Então, assim, tem muito espaço para coisa nova que está chegando. E tem outras que não chegaram, mas se o cara for bom, ele se antecipar, essa visão que eu falo de negócio, ele vai perceber que, cara, não tem nada sobre essa coisa que a gente vê muito ligada à criança e adolescente, né? Ao uso das telas e tudo mais. Precisa ter norma, regra. Quando alguém entrar na justiça, como é que é isso? As empresas, né? A LGPD, quando ela entrou, também ninguém sabia nada. Hoje já está mais difundida. Mas você vê, toda hora tem coisa nova. É o campo para atuação na questão legal, né? Na questão social e por aí vai. Então, algumas coisas que é aquela análise de contrato, aquilo ali esquece. Põe lá um agente inteligente para fazer, você vai ter rapidamente feito, e você só vai dar um parecer final e pronto. É um trabalho braçal. Então, acho que o trabalho braçal diminui. E o trabalho intelectual vai aumentar cada vez mais. Que bom, Antônio. E, assim, é muito legal ver isso. E eu queria saber, uma última questão, se você pudesse dar um conselho aos advogados que querem se relacionar melhor com a alta direção e fazer realmente a diferença. Que conselho você daria? Olha, quando a gente estuda nos nossos cursos de graduação, qualquer que seja, o de engenharia, medicina, administração mesmo, direito, eles não... A educação está defasada no mundo e principalmente no Brasil. Então, no caso dos advogados, o que eu aconselharia? Para não se prender só naquilo que a pessoa aprendeu e aquele mundo da graduação, que é o primeiro passo, você como profissional, aqueles que estão formados há 10, 15, 20 anos, cara, se atualiza, foco em negócio, né? Porque senão, como advogado, tem gente que faz sempre mais cursos sobre a mesma coisa, é mais do mesmo. Como ter uma visão mais aberta, mais abrangente? Porque aí você vai se inserir, vai enxergar oportunidades e como contribuir. Então, se eu puder dar um conselho, estude sempre, aprenda, procura diversificar e não ficar só em cima do mesmo tema. É claro, você pode ser um especialista ali na questão de direito ambiental, mas como é que é o negócio ligado a direito ambiental, né? Quais são as estratégias, o ESG, tudo que está se falando, não só em termos de lei, mas retorno para acionista, retorno para a sociedade. Então, essa questão do lifelong learning é uma coisa muito importante, mas eu procuro sempre ir diversificando. Eu estou olhando um pouquinho da minha trajetória, que eu passei em várias empresas. Foi uma experiência muito rica. As empresas, os tipos de negócio são diferentes, mas a essência do negócio é a mesma. É pessoas, processo, estratégia, gestão, tecnologia, e é o ponto que você tem que trabalhar sempre. É isso aí, Antônio. Antônio, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum dado para deixar o pessoal que quiser falar com você. Também, se puder falar um pouquinho do seu livro, fica à vontade, o espaço é seu. Tá, o livro que eu lancei, o nome é Transformação nas Organizações. Sensacional. Tem um bloco ali que eu falo do que é a questão da transformação. Transformação, na verdade, a gente está sempre fazendo, né? Então, se você vai, por exemplo, falamos agora da IA, da digitalização. É um processo de transformação em qualquer empresa. E aí passa por pessoas, gestão e tudo mais. No livro eu falo de experiência de transformação em empresas diversas, vários tipos. Fala de sucessão, empresa familiar, multinacional. E eu dou umas dicas lá de como fazer, não é uma receita de bolo, mas alguns exemplos. O que funcionou para mim em determinadas empresas, né? Então, isso está no primeiro e segundo bloco. E no terceiro bloco, eu falo de temas que impactam os negócios. Diversidade, digitalização, a questão demográfica, a questão geopolítica, e por aí vai. Tem outras questões também.
E aí posso deixar meu contato, né? Vocês podem me encontrar aí no LinkedIn. Meu nome é Antônio Carlos Sanches e a gente pode interagir por ali também. E vocês podem conhecer algumas das minhas trajetórias e comentários que eu deixo por ali de vez em quando. É isso aí, pessoal. Eu li o livro do Antônio, eu recomendo. É muito legal. O pessoal da EV Publicação fez um belo trabalho ali junto com o Antônio. O Antônio, assim, é um cara que... Olha, você ganha minha admiração, viu, Antônio? Já tinha te conhecido ali no lançamento, li do seu livro, mas, assim, esse papo para mim abriu muito minha cabeça. Assim, fazia tempo que eu não tinha uma conversa, assim, tão grande. Bem, bem gostoso mesmo. Obrigado, viu? Que bom, eu que agradeço, Gabriel. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixem de seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá! BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.